A Constituição Federal completou 30 anos este mês e o Justiça para Todos vai contar a história da Carta Magna desde a época do Império. A primeira Constituição do Brasil foi promulgada em 1824. De lá para cá, o país teve outras 6 cartas e a que está em vigor é a de 1988, que representa o principal símbolo de redemocratização nacional. Para que ela fosse elaborada, foi feita a Assembleia Nacional Constituinte, convocada em 1985. Os trabalhos duraram cerca de 20 meses e contaram com a participação de 559 parlamentares, que também tiveram a ajuda da sociedade. Acompanhe. A Constituição Federal, ela define o modelo de país que nós temos. Por que isso é importante? Porque é na Constituição Federal que está previsto qual vai ser a nossa forma de governo, ou seja, se a gente vai ser uma república, se a gente vai ser uma monarquia, que define nosso sistema de governo, que define a forma de exercício do poder. Brasil e suas leis. Um assunto que exige uma viagem ao Brasil Império. Foi nessa época que o país ganhou a primeira Constituição. A Carta de 1824 tinha 179 artigos. Criou o poder moderador, que colocou Dom Pedro I acima do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Estabeleceu as eleições indiretas e censitárias. Só os homens, com determinada renda, podiam votar e disputar cargos. É uma Constituição que teve a característica de ter um poder moderador, de ter uma religião oficial, né? E ela tenta, a Constituição de 1824 é uma espécie de síntese entre o velho e o novo. Tem uma casa monárquica, tem uma casa dinástica, tem um imperador que não é submetido a nenhuma responsabilidade, tem uma divisão de poderes também, tem o executivo, o judiciário e o legislativo, mas ela nunca se coloca uma Constituição totalmente moderna, porque ela justamente tem ainda está presa esse passado, né, dos Bragança, da casa monárquica, que era a casa portuguesa, que passa a reinar no Brasil, no Império do Brasil. Quase 7 décadas depois, em um cenário de república, eis que surge a Constituição de 1891. Ela trouxe destaques como a instituição da forma federativa de Estado e republicana de governo e a independência dos 3 poderes. A terceira Constituição foi a de 1934, no governo Getúlio Vargas, mas durou pouco. Isso porque, em 1937, o próprio presidente à época outorgou ao país, sem nenhum referendo, a Carta Constitucional do Estado Novo. Após algumas outras, digamos, instabilidades, ele decide fechar o Congresso e decide outorgar, no mesmo dia que ele fecha o Congresso, que é o 10 de novembro de 37, ele outorga a Constituição de 37. O Congresso, então, fica fechado, ele começa a governar por decretos-leis, sem a participação do Congresso, com base na Constituição de 37 que ele mesmo outorgou. A Constituição de 1934, ela durou 3 anos, porque ela foi democrática, ela foi muito esperada, tivemos a Revolução Constitucionalista em 1932, né? Mas justamente por se tratar de um texto que não dizia a respeito à nossa realidade social, ela não conseguiu compor as forças políticas. Então ela durou tão pouco e nós tivemos depois o golpe do Estado Novo e veio a Constituição de 37. A edição da Constituição de 1946 já falava em direitos individuais, fim da censura e pena de morte, direito de greve, eleições diretas para presidente da República, com mandato de 5 anos. Além disso, incorporou o Tribunal Federal de Recursos ao Poder Judiciário. Em 1967 é outorgada outra Constituição, elaborada durante o regime militar. Para a gente ter uma dimensão do que é a Constituição de 67, quando ela foi redigida na sua primeira versão, elaborada pelos 3 ministros que compunham a estrutura de ministérios do governo militar, não foi prevista uma declaração de direitos. Então, para se imaginar que já na Declaração dos Direitos do Homem, na Revolução Francesa, na segunda metade do século XVIII, estava lá estabelecido de que o Estado que não tinha declaração de direitos, nem a tripartição dos poderes, não tinha Constituição.
1985, fim do regime militar. O país não era mais o mesmo, a sociedade não era mais a mesma. A legislação tinha que acompanhar isso. Uma transformação era necessária, já que o país vivia um processo de redemocratização. O então presidente José Sarney convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. De 78 em diante, a sociedade civil passou a se organizar de uma forma inédita, especialmente nas grandes cidades, São Paulo, Rio e outras cidades também. Então tivemos um novo sindicalismo, com as greves do ABC, que se espalharam pelo Brasil. Tivemos as comunidades eclesiais de base na Igreja Católica, associações de donas de casa contra a carestia. Tivemos novos grupos sociais, o Movimento Brasileiro pela Anistia. Todos esses grupos tinham, entre as suas pautas, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Constituinte começou a se reunir em fevereiro de 1987. 559 deputados federais e senadores sentaram frente a frente para debater e encontrar um texto que representasse o máximo possível a nova realidade brasileira. O texto não poderia acompanhar o novo cenário se não tivesse a participação popular. O processo foi democrático. Quem quisesse poderia mandar sugestões. Havia 5 milhões de formulários nos Correios para garantir que cada um desse aquele pitaco num momento histórico. As pessoas abraçaram a ideia e deu certo. Foram mais de 72 mil sugestões só de cidadãos, fora as 12 mil dos contribuintes e encaminhadas por entidades representativas. A redação final passou pelo crivo dos parlamentares em 22 de setembro de 1988. 5 de outubro, 15 dias depois, foi promulgada a Constituição de 1988, que está em vigor até hoje, a nossa Carta Cidadã. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude e isso se cumpra. Para mim, o grande legado da Constituição de 88, da Constituinte e do seu produto, a Constituição, foi permitir um fortalecimento institucional do Brasil. Só falta um passo, e é o passo que eu defendo agora para os próximos anos após os 30. É uma grande reforma política para permitir uma institucionalização também dos partidos políticos e, com isso, o fortalecimento dos 3 poderes para que nós possamos atingir os objetivos que o próprio texto constitucional declara. A Constituição, ela é um texto aberto no sentido que ela consagra valores que são inegociáveis, né, do ponto de vista da estrutura de um país, de um regime democrático, do Estado de Direito, mas ela também comporta essa necessidade de adaptação. Por quê? Porque a sociedade ela vai, ao longo do tempo, e aqui nós temos quase 3 décadas de existência, de construção, é necessário que os valores atuais, de alguma maneira, sejam refletidos nesse texto constitucional.